Fala pessoal, boa tarde. Começando aqui mais um Café Turismológico, onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. Essa semana a gente está falando sobre as companhias de cruzeiros que nós já trabalhamos. Então, nós iniciamos falando sobre a extinta Pullmantur. Na terça-feira, nós falamos sobre a MSC. E hoje nós vamos falar, boa tarde aí a todos que estão entrando. Hoje nós vamos falar sobre duas companhias que pertencem ao mesmo grupo aí, a Royal Caribbean e a Azamara Cruises. Legal? Contando um pouquinho da nossa experiência aí nos próximos 5 a 10 minutos, né? Então, vamos lá. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram, a gente já está fazendo desde segunda-feira todas as transmissões, tanto do workshop à noite quanto do Café Turismológico aí durante o dia, ou de manhã ou à tarde, simultaneamente no Instagram e no YouTube. Então, se você não acompanha uma dessas duas mídias, clica no link da bio aí e se inscreve lá no YouTube ou no Instagram, beleza? Transmissão simultânea rolando. Então, vamos lá, dando continuidade aí, entrando no tema especificamente, companhias que trabalhamos. No primeiro dia falamos sobre o Pullmantur, no segundo sobre a MSC, que é a empresa que a gente mais prestou serviços, né, ao longo desses 14 anos aí de operacional, 13 temporadas. E agora eu vou falar sobre a... Olá, tudo bem, pessoal? Aí, Viaja Lu, Festures, sejam bem-vindos. Agora eu vou falar hoje sobre a Azamara e a Royal Caribbean. Contextualizando um pouco as duas companhias, são companhias aí que pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo grupo, a mesma organização, né? São companhias co-irmãs aí, são braços institucionais. E em 2012, na temporada 2012 para a temporada 2013, eu tive a oportunidade de coordenar as operações de Royal Caribbean, a Azamara e também da Pullmantur, que era uma terceira companhia que fazia parte deste conglomerado aí, deste grupo. Então, sobre a Pullmantur, já falei, uma operação que girava em torno ali de 700, 800 passageiros embarcando e desembarcando, fazendo o que a gente chama de troca total diariamente. E as operações de Royal Caribbean e Azamara especificamente, elas foram naquele período operações muito mais específicas e com grau de exigência organizacional maior, né? Um público com poderio financeiro mais alto e, consequentemente, as estruturas e a exigência da empresa se fazem de uma maneira mais rígida. Então, os embarques eram de uma forma reduzida, né? Essas empresas fizeram ali poucos embarques durante a temporada, como eu sou em 2012, né, que eu estou falando, já tem quase 10 anos, e depois essas duas companhias pararam de vir por um período. A Azamara ainda veio com o Journey em algumas temporadas mais recentes, que eu não me recordo. Porém, enfim, em termos de embarque, essas companhias fizeram aí entre 200 a 400 embarques. Eram operações muito tranquilas, porque os navios, que a gente chama de navios internacionais, né, que trabalham com o público internacional, um público que desembarca no aeroporto para iniciar a viagem aqui, ou um público que já esteja na cidade, no caso especificamente do Rio de Janeiro, que a gente fala no momento, em algum hotel, já iniciou algum roteiro de viagem em loco e vai seguir para o seu embarque no navio dessas companhias internacionais. Então, esse público é muito mais exigente e as companhias também trabalham de uma maneira VIP, porém, elas têm também, porém não, e consequentemente elas têm uma organização de horários muito melhor, mais espaçada e no leque de opções muito mais expansivo da carga horária durante o dia. Tudo bem, Verônica? Boa tarde. Então, por exemplo, o embarque normal se inicia às 7 da manhã e finaliza ali às 4, 5 da tarde, mais ou menos nesse padrão. Essas companhias, como a Azamara e a Royal, que eu estou falando agora, elas muitas vezes estendem os seus horários de embarque, embora nessa temporada de 2012 elas seguiram um padrão ali da Pullmantur, de MSC, de Costa Cruzeiros, trabalhando nesses horários pré-determinados aí, mais tradicionais, em torno de 8 horas, 9 horas para o embarque. Então, assim,
é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma colocação para fazer, mais específica sobre as operações. Em termos de check-in, por exemplo, elas usavam computadores que vinham do próprio navio, então uma estrutura maior. Tudo bem, Verônica, tranquilo, imaginei. Uma estrutura maior, né, organizacional, a divisão de filas, né, especificamente para clientes que compraram algum pacote mais rebuscado, com mais requinte, elas costumam dividir em 4 colunas de filas, então descem também uma série de suprimentos e ofertas de alimentação ali, alguns mimos já para os passageiros em terra. Então é uma operação que exige um pouco mais de respaldo e atenção aos passageiros, não que outras operações de outras companhias não exijam, mas é uma cobrança interna do navio com os coordenadores e a equipe que está em terra, que aí entra o nosso caso, né? E eles também têm uma quantidade de passageiro muito reduzida, como eu já disse, o que faz com que a gente consiga, de uma maneira mais adequada e mais precisa, dar uma atenção mais rica, né? Uma melhor atenção a todos os passageiros que estão embarcando. Eu queria falar para todo mundo que está assistindo e que vai assistir logo mais. Muita gente tem assistido os cafés ao longo do dia, a gente percebe pelos dados que o Instagram passa para a gente e o YouTube também. Avisar que a gente hoje está com o último dia do nosso workshop, né? Com a nossa última aula, a quarta aula, que é o que fazer nos terminais, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre o aproveitamento do dia naquela localidade ali, se você tem alguma oportunidade de conhecer algum atrativo, como fazer isso sem correr risco de perder o seu embarque, sem ficar exposto a problemas, como ficar esperando em lugares ermos, sem segurança e tal. E, logicamente, a gente vai ficar focado mais um pouco no Porto do Rio de Janeiro, que é a nossa casa, é onde a gente trabalha mais, embora a gente já tenha trabalhado em outros locais. Então, embora seja o último dia, se vocês não se inscreveram aí no workshop, clique no link da bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube para poder receber o nosso e-book. Tem 21 páginas lá muito específicas sobre esse material, das aulas, entendeu? Então, a gente explicou bastante coisa ali. E-book este que é a prévia de um livro físico que a gente está escrevendo. Então, a gente está lançando também nosso treinamento sobre o operacional de cruzeiros marítimos. Hoje a gente vai falar muito disso. E na terça-feira a gente vai fazer um aulão resumindo todas as 4 aulas e apresentar algumas parcerias que vão estar conosco no nosso curso aí. Beleza? Obrigado a todo mundo que entrou, que acompanhou até o final. Obrigado aos que vão acompanhar mais à frente. E é isso aí. Um abraço a todo mundo. Logo mais às 8 da noite, a última aula do workshop turismológico. Até mais. E aquela aguinha na caneca.